Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E no vídeo de hoje vamos falar de alegorias e de Sandman. O que são alegorias? São recursos gráficos de maneira simbólica e poética que artistas desde muito tempo utilizam nas artes para representar o que eu acabei de falar. Uma coisa poética, um conceito abstrato. E se você pensou no carnaval, se você pensou nas alegorias, nos carros alegóricos, bom, você não está totalmente errado. E eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa essa palavra, onde a gente achou ela nas obras de arte clássicas e como Sandman, uma das melhores graphic novels de todos os tempos, aliás, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, subverteu muito dos significados que a gente tinha de certas alegorias clássicas. Vocês vão entender como é imperdível o vídeo de hoje. Fica aí! Se vocês repararem no vídeo de hoje, eu vou tentar ficar um pouco aqui mais no canto, para que essa área inteira fique aberta para mim colocar imagens. Aliás, isso aí é uma coisa que eu deveria ter feito faz tempo, mas eu sou muito burro e sempre esqueço. Aliás, já que eu estou falando de um conceito técnico do canal, direção de fotografia, por favor, curtam, comentem. Eu quase nunca peço isso porque eu acho muito pedante. Então façam isso, senão eu vou criar a alegoria do seguidor chato, sugador, que não ajuda em nada. Afinal, vocês sabem, esse canal não é monetizado. A única recompensa que eu tenho é exatamente a ajuda que vocês me dão no engajamento do vídeo. Se você é um espectador frequente do Convidou Raposa, e se não for, deveria ser! Porque em nenhum lugar no YouTube você vai achar tanta simpatia, tanto carisma, tanto bom humor e tanta informações das linguagens artísticas quanto esse que ouviu. Quer dizer, talvez você ache em outros canais, mas eles não são importantes. O importante sou eu, porque eu estou falando de mim mesmo. Enfim, se você é um espectador frequente do canal, você já cansou de ver eu dar este símbolo como a alegoria mais famosa das artes. Liberdade guiando o povo da França. E eu sempre expliquei, mas vou explicar de novo. O que são então alegorias? Alegorias seria uma figura talvez antropomórficas, ou seja, uma figura cujo desenho parece um ser humano que representa algum conceito abstrato, ou seja, conceitos que não são físicos como o amor, a paixão, a tristeza, a liberdade, a melancolia, que eles colocam nas artes, seja em escultura ou pintura. Às vezes você não sabe que tal figura humana ali representa uma alegoria de algum sentimento abstrato, sabe por quê? Porque para entender alegorias você precisa ter uma construção intelectual. E aí entra até a parte da semiótica que estuda as construções simbólicas de cada cultura, mas aí o assunto ficaria muito longo e não daria tempo de falar dos assuntos de hoje. Porém, um dia eu talvez faça um vídeo só sobre semiótica, sobre as construções simbólicas. Mas enfim, para você entender, por exemplo, a alegoria da morte, que é a mais clássica, esta caveira encapuzada com uma foice, você tem que ter adquirido, consumido obras talvez de ficções, principalmente desenhos animados, que talvez seja o seu primeiro contato com essa alegoria da morte, para entender o seu simbolismo. Quer ver outra alegoria universal, digamos assim? A alegoria da justiça. Vendada, segurando a balança, que deveria ser imparcial, diferente como que é no Brasil, que aliás é a deusa Temis, ou Temis, simplesmente eu não sei como se pronuncia o nome, me desculpa aí. E por falar da mitologia grega, então temos as alegorias das musas, que representam as artes. Aliás, cada musa tem um nome próprio, porque cada musa representa um tipo diferente de arte. A poesia, a escultura, a dança, enfim. Você que assistiu Hércules viu que a Disney fez um conceito interessantíssimo e transformou as musas em cantoras de soul e black music. Cara, eu adoro esse desenho só pelas músicas. E já que eu falei da Disney, então vamos falar dos super-heróis. Já que a Disney comprou a Marvel. A alegoria do super-herói, o herói de capa, de bota e de cueca em cima da calça. Tá bom que quem criou esse conceito visual foi a DC com o Super-Homem, mas enfim, esse tipo de personagem, esse tipo de paródia que a gente vê em qualquer outro lugar que simbolize um super-herói, que faça uma referência, também podemos dizer que é uma alegoria. Aliás, eu vou até mais longe e dizer que certos seres humanos se tornaram alegorias de certos conceitos. Sempre que você quer retratar uma pessoa inteligente, às vezes é muito comum você achar a alegoria do Einstein, aquele cabelo, a linguinha. Se você quer retratar o mal, é muito fácil você usar a alegoria do Hitler, que aliás
é um dos caras mais evocados em qualquer tipo de debate na internet. Agora quer saber uma alegoria que todo dia está em contato com você? Todo dia você pega nas mãos, a não ser que você seja professor de escola pública. Aí você não vai ter contato com essa alegoria com tanta frequência. É sim a alegoria do dinheiro. Tá vendo esta carinha que você vê nas notas, na moeda? Bom, isso aí é uma efígie. Essa efígie, chamada de Mariana, é baseada, adivinha no quê? Sim! Na alegoria da liberdade ganhando o povo do quadro do Delacroix, que se chama Marianne. Esta alegoria no dinheiro representa a república, então é muito comum você achar em algumas bandeiras de cidades do Brasil esta mesma efígie, a alegoria de Deus. Um senhor de idade, barbudo, de cabelos brancos, foi usado por Michelangelo numa das suas obras mais famosas, não é? Você percebe que muitos pintores, principalmente do Renascimento, do Classicismo, do Romantismo, utilizam muito o recurso da alegoria, uma figura antropomórfica. Mas a alegoria não é só uma linguagem das artes visuais, ela também é das artes literárias. Fábulas, parábolas são exemplos literários que utilizam a alegoria para dar outro significado, para dar outro simbolismo às vezes, ou para ajudar nas metáforas que seja. Você está aí achando demais que alegorias é uma coisa bacana, é uma coisa tão divertida? Nem sempre é assim. Muitos pensadores modernos acham que o recurso da alegoria é uma coisa, digamos, arbitrária. Porque quando você utiliza uma figura antropomórfica, cheia de simbolismo, você está impondo seus conceitos, sua cultura, sua reflexão, o seu achismo em cima de outros. Por exemplo, talvez um indígena não considera que o símbolo da justiça seja a deusa Temis, representada desse jeito quase em todo o ocidente, como uma pessoa vendada segurando a balança e a espada da justiça. E que você está impondo que a tal cultura diferente tenha que aprender a sua para entender a alegoria que você utilizou. E se você é uma cultura influente, meio que você vai jogando seu simbolismo, suas alegorias, sua semiótica para outras pessoas, para outras culturas. Hoje a gente sabe muito conceito, muitos simbolismos de países europeus e estadunidenses que nem pertencem à nossa realidade brasileira. Por exemplo, essa abóbora do Halloween, que a gente já sabe até qual feriado significa, que nem é um feriado nacional, por exemplo. Eu entendo completamente esses pensadores modernos como Walter Benjamin, que diz essas coisas. Porém, eu também tenho uma visão que talvez seja legal aprender outras culturas, outro simbolismo, porque isso só potencializa, só caleja seu cérebro a ficar um pouco mais desenvolvido, com mais significado, com mais bagagens culturais. E talvez um dia você possa utilizar essa bagagem cultural para muitas coisas. Eu não vou ficar aqui falando, pois eu fiz um vídeo inteiro sobre porque é importante ter bagagem cultural e porque que a gente aprende arte nas escolas que desenvolve exatamente isso. Mas vamos falar de Sandman, porque talvez muitos de vocês só clicaram nesse vídeo porque leram esse nome no título. Sandman, pra mim, na minha opinião, é um marco nos quadrinhos, pois trouxe uma poesia e uma arte. Não que não existissem quadrinhos que tenham trazido poesia e arte antes deles. Aliás, isso é um assunto muito longo. Até porque graphic novels, que seriam os quadrinhos para a gente chata, os quadrinhos que traz um pouco de arte, traz um tema literário diferente do tema entretenimento de super-herói, é uma coisa mais antiga que até a própria linguagem dos quadrinhos. Mas isso também é um vídeo extenso para outra ocasião, para outro dia. Vamos nos focar agora nessa obra de Sandman. Cara, Sandman, se você nunca leu, você não sabe o que está perdendo. Ele foi lançado pelo selo da Vertigo, que é um selo mais adulto, com histórias mais conceituais, histórias mais fechadas da DC Comics. E ele traz as figuras alegóricas dos perpétuos. O que são os perpétuos? Bom, eu vou explicar cada um aqui pra vocês, que são 7 no total, e como eles quebram alguns paradigmas de alegorias universais que está na nossa cabeça como referência. Cada perpétuo representa um monte de significado, um monte de simbolismo. Seria um conceito humano, como eu já falei, antropomorfizado. Não sei se existe essa palavra, mas agora existe porque eu falei no vídeo. Ou seja, são ideias universais, ideias abstratas representadas em uma figura humana. Vamos começar, por exemplo, com o mais clássico, com a morte, que aliás é um dos perpétuos favoritos de todo mundo. Você sempre pensa na morte como essa figura antropomórfica, como essa alegoria que eu já até utilizei aqui no começo do vídeo. Essa pessoa encapuzada, segurando uma foice sinistra. E aí o Sandman nos dá essa morte. Uma menininha bonitinha,
gótica, divertida. Aliás, até na personalidade da personagem Morte no Sandman, ela é assim. E você talvez esteja perguntando, ué, mas por que a Morte é tão diferente? Porque de todos os perpétuos, que cada um representa um significado, um simbolismo, cada um tem uma função na Terra, cada perpétuo tem que exercer a sua função para a humanidade. A Morte não precisa fazer nada disso, pois como ela diz, ela não precisa se preocupar, ela não precisa correr atrás. Afinal, tudo um dia se voltará a ela. A Morte no Sandman, então, é despreocupada, é alegre, é divertida, porque ela não tem preocupações. Ela só tem que ficar lá esperando de braço cruzado, digamos assim, as pessoas chegarem até ela, para que ela passe as pessoas para o outro mundo. Morte no Sandman também representa a vida, pois ela traz a vida e ao mesmo tempo ela leva embora. É um conceito bem interessante. A Morte também é chamada de desvida. Bom, eu acabei falando da Morte antes do próprio personagem principal, do Sandman, que seria o sonho, porque eu queria falar desse simbolismo, dessa alegoria da Morte, como ela é diferente. Mas então eu vou falar dos outros perpétuos, dos outros conceitos antropomórficos que o autor usa para ser seus personagens nas histórias, utilizando as próprias palavras do autor, Neil Gaiman, porque ele escreveu numa das edições uma pequena explicação de cada personagem. E aqui eu vou pegar na prateleira. Sim, se você já prestou atenção na minha prateleira ali, tem toda a coleção definitiva de Sandman. Eu sei, eu deveria ler as analogias poéticas de Neil Gaiman. Fiz até uma vinheta engraçada pra isso, mas o vídeo ficou muito longo, tava dando quase 20 minutos e ninguém ia aguentar assistir um vídeo tão longo. Então eu vou deixar essa segunda parte que eu leio as analogias poéticas de cada perpétuo para amanhã. Mas, por favor, assistam porque vai ser demais, vocês vão conhecer uma obra genial, que aliás fez parte do meu TCC de Graphic Novels. Abraço e até lá!